Pai seja convosco, irmãos. Uma benção estarmos juntos mais uma vez para o Santo Culto e acompanhando aí os irmãos pela internet. Hoje, dia 9 de maio de 2020, e nós vamos compartilhar aqui um trecho da Palavra de Deus. Para a próxima semana, eu convido os irmãos para lermos a primeira carta aos Coríntios, capítulo de 1 a 5, e cada dia da semana um capítulo, né, meditando sempre aí na palavra de Deus. Nossa meditação hoje é Coríntios 13 e o tema da mensagem é 3 conselhos do apóstolo Paulo. E esse é um versículo, irmãos, que eu gostaria que você grifasse aí na sua Bíblia, que talvez fizesse até uma cópia para deixar assim bem à vista. E é muito fácil de lembrar. Romanos 12, verso 12, né? Não tem como errar. Romanos 12, 12. Essa é a lembrança aí para que você tenha esse versículo sempre aí em mente, para que você decore esse versículo de preferência. E ele diz o seguinte, que a esperança que vocês têm os mantenha alegres. Aguentem com paciência os sofrimentos e orem sempre. Então, esse versículo, irmãos, é importante que você tenha sempre em mente, decore, conheça, Romanos 12, 12. Fica com essa lembrança aí do texto que nós vamos trabalhar hoje, apenas esse versículo e os 3 conselhos que o apóstolo Paulo nos oferece nessa palavra. Irmãos, a esperança é fundamental para o cristão. Ela é fonte de alegria, ela é fonte de motivação. E nós precisamos ter bem claro que a esperança que vocês têm os mantém alegres. Essa foi a palavra do apóstolo Paulo. E que essa esperança mantenha a alegria, ela sustenta a alegria, ela é fonte de alegria para cada um de nós e para motivar no nosso dia a dia. Irmãos, o dia a dia, ele traz desafios constantes, né, à nossa vida. E como é que nós podemos nos manter motivados diante de uma rotina cansativa e da falta de resultado? Irmãos, todo dia aquela mesma rotina, aquele mesmo trabalho, aquela mesma dificuldade no trabalho, é um chefe pegando no pé, é um colega de trabalho dificultando, é a vizinha, são os filhos do vizinho, é a professora, é o colega de sala, e aquela dificuldade, irmãos, que vai nos cansando, né? Não são problemas graves, não são coisas sérias, mas são coisas do dia a dia, aquilo vai cansando a gente. E uma outra questão, irmãos, é a falta de resultado. Você fala com um filho, olha filho, eu queria que você fizesse tal coisa, o menino não faz. Ah, filha, olha, vamos, toma banho direito, ele não toma banho direito. Olha, faz tal coisa. Parece que você já falou 1000 vezes aquilo, irmão, e não chega num resultado. Você não vê, o menino não cresce. A casa não para limpa, você limpa, limpa, limpa e a casa não termina, não para limpa. E no trabalho você faz e a gente não consegue ver um resultado, a promoção não vem, o resultado da empresa não aparece. Então, irmãos, é muito cansativa essa rotina e nós só conseguimos vencer essas dificuldades, irmãos, se nós tivermos esperança. Se nós pudermos olhar para o futuro, se você puder ver o seu filho crescido, se você puder ver no futuro, né, uma vida digna de trabalho, recompensador, se você puder ver, irmãos, lá na frente algum resultado que vai ainda estar por vir, que você não está enxergando agora, mas que você tem fé de que ele vai chegar. Irmãos, essa esperança no futuro, ela é fundamental na vida cotidiana e é fundamental também na fé. Então você tem essa vida de crente, olha, eu faz 10 anos que eu sou crente, 20 anos, 30 anos, e Jesus não volta, e os problemas continuam, não é? Então só a esperança, irmão, é que pode nos manter motivados. Então, essa rotina cansativa, essa falta de resultado, nós vamos ter esperança, irmãos, olhar para frente, ver o futuro, né? Então aqui nós estamos aí próximos, né? Já amanhã, o segundo domingo de maio, quero já deixar a nossa saudação aí, nossos parabéns a todas as mães aí da igreja, que Deus abençoe, né? Mas, irmãos, nesse quadro aqui, a gente tem aqui a expectativa e a realidade, né? O café da manhã na cama, né? Então você pensa aquela bandeja linda, cheia de coisas ali na cama, a cama toda arrumada. E a realidade é que a meninada vem por cima e você que dá café para as crianças
e a coisa não funciona do jeito que a gente tem aquela expectativa, né, irmãos? Porque é muito difícil, irmãos, colocar isso tudo no lugar. E se a gente não tiver esperança, irmão, de que essas crianças vão crescer e vão ser homens de Deus, mulheres de Deus, gente, profissionais, cidadãos de bem no futuro, a gente, irmão, a gente desanima, a gente desiste de tudo, porque é muito complicado, irmão, colocar isso tudo no lugar e se a gente não olhar para frente e não enxergar o futuro dessas crianças, a gente desanima logo no começo, né? Então, essa esperança, irmão, que ele fala, olha, que a esperança que vocês têm os mantenham alegres. Então, essa alegria de criar os filhos, a alegria de ir para o trabalho, a alegria, irmãos, de ter família, a alegria de ser crente, de estar, irmãos, ela está toda baseada na esperança. Se não for a esperança, irmãos, a expectativa de que nós teremos um futuro glorioso, de que nós teremos corpos transformados, de que nós teremos, irmão, a vida eterna, de que nós teremos a oportunidade de sentar à mesa com Cristo, se nós não tivermos, irmão, essa esperança, então não tem como, irmão, fazer a caminhada com alegria. Nós vamos nos entristecer, nós vamos nos deprimir, nós vamos, irmão, ser incapazes, irmãos, de viver com alegria. Então, a esperança, irmão, ela alegra e motiva para continuar a jornada, né? Nós precisamos dessa esperança, nós precisamos olhar para o futuro, nós precisamos enxergar, irmãos, as crianças crescidas, a promoção que já chegou, nós precisamos enxergar, irmãos, a empresa funcionando bem, nós precisamos enxergar, irmãos, a nossa luta de família, chegando os netinhos lá no futuro, nós precisamos ver que vamos levar essa filha no altar, no casamento, nós vamos procurar o primeiro emprego desse menino, vamos vê-lo formado na faculdade. Então nós temos que ter essa esperança, irmãos, para o futuro, porque senão nós perdemos a alegria e a motivação no tempo presente. O primeiro conselho do apóstolo Paulo em Romanos 12:12 é o seguinte: alegrem-se na esperança. Esse é o conselho que ele nos oferece. Ele olha, alegre-se na esperança. A esperança vai alegrar o seu coração. Olhe para o futuro e você vai se alegrar. Seja o futuro aqui na terra, o futuro de uma família, o futuro do dia a dia, ou seja o futuro da fé. Você olha, vislumbra a volta de Cristo, vislumbra a restauração de todas as coisas e nisso a gente vai encontrar alegria. Esse é o primeiro conselho do apóstolo Paulo em Romanos 12:12. O segundo conselho, irmãos, é a paciência. E a paciência, irmãos, é a chave para suportar o sofrimento. E nesse ponto, irmãos, eu quero comentar com vocês o seguinte: existem problemas graves, né? Então nós estamos falando aqui que a motivação para vencer o dia a dia ali, né, os problemas pequenos do dia a dia, as pequenas dissabores, né, aquilo que é a dificuldade corriqueira ali é a esperança. Mas, irmãos, às vezes vem um problema seríssimo, às vezes vem um problema de verdade, às vezes vem uma luta, irmão, que a gente não sabe para onde correr, a gente não tem saída, a gente não sabe o que fazer para enfrentar aquele sofrimento, nós não vemos como lidar com aquilo, né? Não é uma coisinha simples que é só, né, só olhar para o futuro e pensar vai dar tudo certo. Não, irmãos, é uma coisa que realmente acabou, tirou o nosso chão, tirou, irmão, a nossa capacidade de enxergar o futuro às vezes. E às vezes o que a gente pode fazer nessa situação? Quando vem um problema grave, irmão, que não te deixa olhar um palmo diante do nariz, a gente não consegue ver nada para frente, eu não consigo ver saída para esse problema. Aí, irmão, a gente precisa de paciência. A gente precisa enxergar, irmãos, é paciência. Aguentar com paciência os sofrimentos, o apóstolo Paulo diz. E aí, irmão, naquele problema seríssimo, naquele problema grave, só a paciência vai nos manter, irmãos, firme no nosso propósito. Então a gente tem que simplesmente aguardar, esperar em Deus. E a Bíblia diz, esperei com paciência no Senhor, né? Então, os irmãos, vejam, quando nós falamos de paciência, nós logo nos remetemos a Jó, e ali está Jó sendo acusado pelos amigos, sendo desestimulado pela esposa, doente, sem filhos, sem bens. E aí, irmãos, o que faz numa situação dessa? O que a gente pode fazer num momento desse em que falta chão, né? Ele não via esperança em nada, ele perdeu os filhos e não tinha casa, ele perdeu a casa e não tinha outros bens, ele perdeu as riquezas e não tinha família, ele não tinha onde se apegar, irmão, não tinha onde se consolar.
Ele perdeu família, perdeu os filhos, perdeu dinheiro, perdeu a saúde, né? Então não tinha onde ele dizer, olha, eu perdi tudo, mas estou com saúde. Então, não tinha onde se agarrar. E aí, irmãos, ele sentou e falou, eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. Nu eu vim a esse mundo, nu eu voltarei. Irmãos, acabou, não tem para onde ir, não tem o que fazer, eu só posso esperar no Senhor, ter paciência e coçar aqui minhas feridas e responder com os meus amigos. Não tem, irmão, não tem para onde ir, não tem o que falar, não tem o que fazer. Eu só posso ter paciência. E aí, se nós tivermos, irmão, essa paciência, se nós tivermos essa calma, se nós tivermos essa presença de Espírito, irmãos, para dizer, eu sei que o meu Redentor vive, nu eu vim a esse mundo, nu eu voltarei. Então aí os problemas graves, irmãos, situações difíceis, nós vamos ter, irmãos, essa presença de Espírito, essa paz, irmão, para cruzar os problemas graves. Porque aí no dia a dia a gente se alegra na esperança. Mas quando faltar chão, irmãos, a gente tem paciência, a gente simplesmente aguarda no Senhor, a gente espera no Senhor, a gente espera nele, irmão, na providência que ele vai tomar, no livramento que ele vai dar e simplesmente espera no Senhor, aguardando, irmão, que ele traga o livramento, a bênção que nós estamos precisando. O segundo conselho do apóstolo Paulo é tenha paciência durante o sofrimento. Veio um sofrimento grave, irmão, veio uma doença, veio uma luta que você não vê para onde fugir. Você pode ter paciência, irmão. Não fuja para lugar nenhum, né? Tenha paciência, espera no Senhor e Ele vai abrir uma porta, Ele vai dar livramento, Ele vai dar uma luz, irmão, para que você possa resolver essa luta, essa dificuldade pela qual você está passando. E o terceiro conselho do apóstolo Paulo é a oração, irmãos. E a oração é o segredo para vencer, irmão. A oração é o segredo para você vencer qualquer luta, irmãos. Nós podemos nos firmar na oração, ter confiança na oração, irmãos, descansar na oração. A oração, irmãos, ela vai nos ajudar a ter aquela esperança que foi dita no primeiro conselho e a ter aquela paciência do segundo conselho, irmão. Esse é o segredo para vencer, é a oração. E sabe o que acontece, irmão? Nós praticamos muitos erros em relação à oração. A Bíblia fala que a gente não pede. Jesus falou, vocês não pediram ainda nada em meu nome. No Antigo Testamento o Senhor falou, olha, vocês têm que se voltar para mim, vocês têm que pedir, vocês não pedem. Então vocês não me buscam, é por isso que vocês não têm vitória, é por isso que vocês não alcançam o que vocês querem, porque vocês não pedem. E depois também nós temos outra instrução no Novo Testamento dizendo, vocês pedem mal, vocês pedem coisas para gastar com seus próprios interesses, vocês pedem coisas contra o seu irmão. Você não é isso, vocês pedem coisas que não estão alinhadas com a vontade de Deus. Irmãos, Deus tem um plano na nossa vida e nós temos outro. A gente chega com o nosso plano e fala, Deus, eu quero isso e aquilo, mas aquilo não é o projeto de Deus para a sua vida. A gente pede coisas que Deus não planejou para nós, que não é isso que Ele quer para nós. E aí, irmãos, a gente coloca, não pede ou então pede mal. E um terceiro erro que nós praticamos, irmãos, é desprezar o valor da oração. Irmãos, os grandes homens do passado, irmãos, eles viveram uma vida de oração. Se você pensar nos profetas, se você pensar nos apóstolos, você vai encontrá-los, irmãos, orando. Você vai pensar no profeta Daniel, ele estava lá orando, no profeta Ezequiel, ele estava orando. Se você pensar nos grandes nomes do passado, irmão, você vai encontrá-los em oração, buscando a Deus, buscando a solução dos seus problemas em Deus, na oração. E aí, irmãos, nós vamos ter o exemplo supremo que é de Cristo, o próprio Filho de Deus, irmãos, orava, saía de madrugada para orar, se afastava dos demais para orar, orava antes de praticar um milagre, irmãos. Aí ele fala, eu sei que o Senhor sempre me ouve lá antes de ressuscitar a Lázaro, mas eu estou orando aqui para essas pessoas saberem que eu estou pedindo que... Irmãos, o exemplo de Cristo, além dos profetas e dos apóstolos, o próprio Filho de Deus orava, irmãos, e buscava em Deus, na oração, a solução para as suas lutas, para os seus problemas. E por que é que nós não oramos, irmão? Qual é a razão para nós não buscarmos a solução dos nossos problemas em oração? Qual é a razão que nós temos para não orar? Qual é a razão? Por que você acha que a sua
vida com Deus pode ser vitoriosa sem oração, sendo que todos os apóstolos, todos os profetas e o próprio Cristo buscavam em oração as suas vitórias. Por que é que você acha que você vai vencer sem oração? Então, irmãos, não tem como ver isso de forma diferente. O apóstolo diz: orem sempre. Então você tem que sempre orar. Irmão, surgiu uma luta, ora. É a luta simples do dia a dia? Ora. É a luta difícil que tirou o teu chão? Ora. Está precisando de paciência? Ora. Está precisando de esperança? Ora. Está precisando, irmão, de qualquer coisa. Você está feliz? Ora e agradece a Deus. Irmãos, ora, oração. Então coloca na presença de Deus. Tem um projeto, tem um plano, coloca na presença de Deus em oração. Irmãos, está difícil em casa, nos relacionamentos com a esposa, com o marido, ora, pede a Deus. Está difícil com os filhos, ora. Está difícil no trabalho, ora. É a oração, irmãos. Esse foi o exemplo dado por todos os grandes heróis do passado, todos os grandes personagens da Bíblia. Eles oraram, irmão. Você vai ver na Bíblia, você vai encontrá-los em oração. E o próprio exemplo de Cristo, a oração é a chave. Então, irmãos, o terceiro conselho do apóstolo Paulo é: ore um pouco mais. Ora um pouco mais do que você tem orado. Ah, irmão, eu já tenho feito oração, então ora mais. Ah, irmão, eu já orei bastante, então ora. Não se canse de orar, coloca na presença de Deus, faz oração, que a oração é a chave, irmão. Ela vai abrir portas, ela vai trabalhar você por dentro, irmãos. A oração às vezes muda mais quem está orando do que a pessoa, do que a razão ali pela qual você está orando, irmãos. A situação, às vezes a oração não muda a situação, ela muda você, ela faz você enxergar por um outro ângulo. Então, às vezes você ora: Senhor, muda aquela pessoa, aí Deus muda a sua atitude em relação àquela pessoa. Então, irmãos, a oração é que vai trazer a solução, irmãos. E às vezes nós erramos, irmão, porque não estamos orando o suficiente, não estamos buscando a Deus em oração. Olha os conselhos do apóstolo Paulo, irmão. Que a esperança que vocês têm os mantenha alegres, aguentem com paciência os sofrimentos e orem sempre. Romanos 12, 12. Que a esperança que vocês têm os mantenha alegres, aguentem com paciência os sofrimentos e orem sempre. Romanos 12, 12. Irmão, repita esse versículo, tente decorar esse versículo, escreva ele e coloca num lugar visível, aí na porta da sua geladeira, né, no seu computador de trabalho. Coloca aí, irmãos, essa é a chave, é o conselho do apóstolo Paulo para você vencer todas as lutas, para você sair de todas as dificuldades, para você aguentar toda a rotina difícil. Irmão, é isso, que a esperança que vocês têm os mantenha alegres, aguentem com paciência os sofrimentos e orem sempre. Que Deus te abençoe, que Deus te dê condição, irmão, de você seguir os conselhos do apóstolo Paulo para manter uma vida vitoriosa, uma vida de vitória na presença de Deus, suportando todas as lutas e recebendo o livramento de toda situação. Nós vamos encerrar aqui a nossa mensagem e vamos orar, vamos falar com Deus. Santo Deus e nosso Pai, oramos hoje em favor de todos os irmãos que estão acompanhando conosco essa mensagem, pedindo que o Senhor abençoe, dirige e guarda, meu Deus, a vida de cada um, pedindo que o Senhor nos dê esperança, meu Deus, que o Senhor nos alegra o coração a partir da esperança, que o Senhor nos ajude a ter paciência durante os sofrimentos e que o Senhor nos ajude a orar mais. Abençoa e guarda a cada um, meu Deus, nas suas lutas, nas suas dificuldades. E livra-nos, Senhor, de todo mal, de toda enfermidade, nos livra, meu Deus, desse vírus, da quarentena, nos livra-nos da saúde, meu Deus, nos dá força, nos dá livramento nas questões de trabalho, nos dá bênção em família, meu Deus, guarda o nosso lar e dirige, meu Deus, todos os nossos passos. Nós te pedimos hoje a tua bênção e a tua graça sobre todo o teu povo, em nome de Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém, Senhor. Amém. Irmãos, chegamos ao final dessa mensagem, pedimos que o Senhor abençoe a todos, com a bênção que diz assim: que o Senhor os abençoe e os guarde, que o Senhor os trate com bondade e misericórdia, que o Senhor olhe para vocês com amor e lhes dê a paz. Prezados irmãos, chegamos ao final de mais um culto, que a paz seja convosco.